Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de mais uma doação do Steppenwolf, o Lobo da Steppe. Uma promoção, cara, que ele fez no dia 15 de outubro. Nossa senhora, eu acabei não vendo. Cara, ficou perdido na minha caixa de e-mail. Um perdão aí, um pedido de perdão ao Lobo da Steppe. Inclusive, um lembrete a vocês para me lembrarem, caso vocês façam uma promoção de vídeo e depois de 2, 3 semanas o vídeo não saia. Remande o e-mail, né? Porque às vezes cai no lixo eletrônico, cai no spam, cai sei lá onde, e aí eu posso acabar esquecendo, né? Mas enfim, eis o que o Lobo da Steppe tem a dizer. Olá, Coruja. Nos últimos tempos percebo que o método de Gramsci venceu. Até os heads mais lendários se tornaram cavaleiros brancos prontos a defender o indefensável. Talvez por isso eu consuma seu canal diariamente, como um processo de depuração, diluindo conceitos que aprendi e que, de certa forma, entraram em conflito com a minha natureza masculina. Tenho 37 anos, venho de origem humilde e conquistei uma vida estável. Sou um rolecoiner, entre outros ativos que acumulei. Quando jovem, encontrei nas artes marciais uma forma de canalizar energia. Treinei em projetos sociais, apanhando muito nas academias de bairro. Quebrei costela, torci joelho, inchei pé e travei clavícula. Hoje, prefiro um ambiente mais leve. Treino numa academia em bairro nobre do Nordeste, onde sou considerado acima da média. Curiosamente, os rapazes de 18 anos parecem feitos de gelatina. Não têm a mesma testa de quando eu comecei. Recebo elogios e ensino a alguns iniciantes e noto que duas mulheres, especialmente, chutam com técnica e força superiores à minha. Durante os treinos, uso a experiência para trabalhar minha defesa e boxe. Deixo os garotos me acertarem para perderem o medo da luta. Quando revido é apenas o suficiente para impor respeito. Já a mulherada costuma apenas orientar, sem revidar. Num passado distante, devolvi na mesma intensidade e quase fui expulso. Aprendi. Tudo ia bem até que um vídeo foi postado no grupo da academia. Mostrava uma mulher agredindo brutalmente o namorado na rua, terminando com um mata-leão que o fez desmaiar. O título, abre aspas, ela está disponível e sem namorado, fecha aspas. Seguido de comentários sobre a Lei Maria da Penha e como ela seria usada para destruir homens. Fui impulsivo e comentei. Absurdo. Essa moça devia responder por isso. A partir daí começou o caos. Defendi que ambos deveriam responder por seus atos. Ela por lesão corporal do artigo 129 ou tentativa de homicídio. Ele por dar tapas no carro. 2. Caso o rapaz revidasse com força proporcional, ainda assim seria preso, mesmo com as gravações. 3. Se ficasse incapacitado, ela deveria indenizá-lo. 4. Que se ele prestasse queixa, um delegado iria o humilhar. As respostas foram previsíveis. 1. Você sabe quantas mulheres morrem só por serem mulheres? Respondi que o Atlas da Violência de 2024 mostra 4 casos por 100 mil, cerca de 2,8 mil entre 49 mil homicídios. E perguntei quantos homens morrem pelas mãos de mulheres. Houve então silêncio. 2. Mulheres são emocionais, homens racionais. Logo, um homem deve se conter. Argumentei que, se esperam que o homem tenha 1000 de testo, não podem exigir reações frias diante da hipersexualização feminina ou casos assim. Ou querem racionalidade ou querem testosterona. Falei isso porque um rapaz falou que apanhou de uma mulher na academia e lhe envergonharam a vira-testo. Caralho. 3. Ele deve ter feito algo para merecer isso. Apontei que essa lógica é idêntica à culpabilização da vítima. Nada justifica enforcar alguém até a inconsciência. Quer dizer, nada também não, né? Como nada justifica praticar um abuso contra uma mulher. Enfim, a militante principal ainda provocou. Vem treinar comigo, vai ter muitos fãs. Para outra debatente. A discussão cresceu até que o mestre interveio, apagou as mensagens e enviou um áudio. Falou em legítima defesa comedida, mas reforçou que o ideal é sair antes do conflito. Pedi desculpas, expliquei que não cometi nenhum ad hominem e a verdade vem de fatos e lógica à la Renato Amoedo. Ela, por sua vez, desculpou-se de forma mais desesperada, talvez por ter ofendido a masculinidade de muitos ou porque o mestre chamou sua atenção no privado.
Depois percebi que a mulher tinha a mesma foto do mestre. Curiosamente, ele postou um vídeo recente de sparring em que nocauteou o oponente com um gancho. Não sei se isso é indireta ou mera coincidência. Talvez seja só por causa do torneio Interacademias que se aproxima. No fim, a lição é amarga. Homens continuam vendendo sua força a mulheres para atacar outros homens, traindo seus próprios interesses. Mulheres, por outro lado, parecem ter um direito tácito de cometer abusos sem consequências. A hegemonia cultural que Gramsci sonhou se concretizou de outra forma. O feminismo tornou-se a ideologia dominante e domesticou até os homens que se julgam rebeldes. Dessa experiência tirei conclusões simples. Primeiro, o silêncio é uma forma de autopreservação, discutir lógica com fé ideológica é inútil. E segundo, no fim das contas, o único refúgio real é ser maximalista em Bitcoin, um território onde as leis são matemáticas e a justiça é criptográfica. E terceiro, talvez eu abra um dia uma academia 100% masculina de artes marciais. Enfim, fim do relato. Então, muito obrigado ao Steppenwolf pela doação e excelente assunto de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está na descrição e no comentário fixado no LivePix, tá? Veja bem, no LivePix tem uma galera que está se confundindo com isso, só avisar para vocês. Lá tem uma tal de recompensa de cargo no Discord, mas é só burocracia aquilo ali, não tem recompensa de cargo no Discord. É uma coisa que o LivePix exige para que haja a doação, né? É só vocês clicarem em ignorar recompensa que a doação vai de boa, não tem mais Discord. Eu tinha um grupo de Discord, mas agora eu passei para a Corte das Cruzes no Telegram e tal. Só clicando em ignorar recompensa, vocês conseguem fazer a promoção de vídeo tranquilamente, que ajuda demais o canal a permanecer de pé e gratuito a todos os homens, tá? Vocês também podem ajudar o conteúdo deixando um like, se inscrevendo, ativando as notificações, compartilhando o vídeo e, é claro, ficando à vontade na seção dos comentários, como sempre. E lembrando a vocês também que eu vou passar a Black Friday aí do canal para o dia 14 de novembro. Na sexta-feira seguinte, e quem tiver no grupo de WhatsApp linkado na descrição e no comentário fixado também, são os únicos que vão ter acesso à Black Friday do canal, que vai ter descontos aí para vários materiais do canal, para quem queria adquirir e não estava com tanta grana assim. Beleza? Agora vamos a este vídeo finalmente. Cara, isso aqui parece aquele relato do vídeo que furou a bolha até do canal aí, pelo menos a bolha dos inscritos, né, do canal. Acabou pegando mais view do que eu tenho de inscritos e eu considero isso furar a bolha. Que é aquele vídeo de 45 minutos chamado Pare de Conversa Fiada com Mulher, né, do relato do... Eu esqueci o nome já do promotor de vídeo, mas ele estava falando que foi ter uma discussão com algumas mulheres da banda dele, né, sobre um filme que ele assistiu, que é um filme completamente feminino. O nome do filme é... Cara, já esqueci o nome do filme também, é tanta coisa na minha cabeça nessa zorra. Mas enfim, a moral do vídeo é que o cara, ele pegou pra assistir um filme de mulher, que é um romance feminino. Tipo, até vieram pra mim falar, não, Coruja, mas veja, esse filme... Por mais que seja uma comédia romântica, ele é bem Black Pill, porque fala de uma mulher que ela é extremamente pragmática na questão dos recursos dos homens e da atratividade dos homens, e ela cria um aplicativo que junta casais baseados no seu VSM, ou seja, no nível de aparência de um homem com o nível de aparência de uma mulher e o nível de recursos de um homem. Então mostra bem o pragmatismo feminino e etc. Eu falei, senhores, não se percam, cara, não se percam. Não é que o filme é Black Pill, é que o Red Pill, seja lá o que for, é que depois que você acorda para certas coisas, né, que acontecem na nossa sociedade, você começa a enxergar certas informações onde você não via antes, né? É o que eu falei, a Red Pill é mudança de paradigma, exatamente como está no filme Matrix. O Neo antes ele andava iludido, né? Ele andava inerte. Ele andava desligado pelo mundo. Depois que ele acorda através da Red Pill, ele começa a andar pela Matrix, mas ele começa a andar de forma consciente, né? Sabendo que aquilo é uma simulação e captando as informações que as outras pessoas não têm. Então, novamente, voltando ao relato daquele vídeo, né? O cara, ele assistiu um filme de mulher, para ir num grupo de mulher, falar com mulher sobre assunto de mulher. E aí, no que é que deu? Deu e ele sai escorraçado dali, sendo chamado de machista, de tóxico, de misógino. E algo muito semelhante aconteceu aqui com o nosso nobre Steppenwolf, né, o lobo da steppe. Ele acabou esquecendo de uma regra tácita de como lidar com mulheres. Caralho, tem um livro do Nissan Halita com este nome, Como Lidar com Mulheres. E em algum momento do livro, eu lembro muito bem, ele fala que com mulher você não fala 100% sério, entendeu? A verdade é a seguinte, isso pode parecer pesado o que eu vou dizer aqui, mas é uma realidade
É uma realidade que vai trazer melhores resultados para você, vai deixar você mais satisfeito nos relacionamentos que você tem com as mulheres e, por incrível que pareça, vai deixar as mulheres mais satisfeitas com os relacionamentos que ela tem com você. Eu queria que fosse assim, eu não queria que fosse assim. Mas a grande verdade é que se você se comportar dessa forma, as mulheres vão responder melhor, vão dizer que estar com você é mais prazeroso, vão dizer que conversar com você é gostoso, é legal, é leve, e fazer isso não é uma forma de manipular as mulheres necessariamente. É simplesmente como é melhor para lidar com elas. Elas respondem melhor. Então o que eu quero dizer é: trate mulheres como se fossem crianças. Elas querem ser tratadas assim, verdade seja dita. Elas respondem melhor se você as tratar como crianças. Só que não exatamente como criança, né? Não levem ao pé da letra. Não é tipo, meu Deus, não, não é assim. É tipo aquele guri, sabe, que ele tá começando a entrar, a conversar com adultos, ele já tá com uns 11, 12 anos de idade, e aí ele tá em alguma situação, eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas às vezes você tá numa festa, você tá num ambiente assim familiar, e aí tem um guri de 11, 12 anos que ele quer se entrosar com adultos. Isso tá muito raro hoje em dia. Talvez seja uma questão da minha geração, porque hoje, e já tem um tempo na verdade, né, que os conflitos geracionais começaram a tomar conta aí da sociedade e as gerações já não se conversam mais. Mas na minha época, e eu trago até da minha infância, até porque sempre me disseram que eu tinha um espírito de velho, que eu sempre fui muito precoce, né? E a grande verdade é que durante toda a minha vida eu sempre tive mais contato com homens mais velhos do que com homens ou até mesmo crianças ou adolescentes da minha idade na época. Então, hoje é difícil até usar esse exemplo de tipo um moleque de 11, 12 anos indo conversar com adultos, homens adultos e tal, porque isso não acontece mais. Mas acontecia muito na minha época. E quando eu tinha essa idade, eu percebia que os homens ali, eles me tratavam como café com leite, entendeu? E agora, enquanto adulto, eu percebo por que isso era importante. Porque por mais maduro que o menino ali ele acha que ele não tá pronto para certas coisas do mundo adulto, né? E não é só isso. Se você, obviamente, né, se você for falar coisas de adulto com um moleque de 11, 12 anos, e eu não tô falando necessariamente de algo impróprio, tipo violência, sexualidade, nada do gênero. Eu tô simplesmente falando de certas informações que a criança não vai conseguir processar, entendeu? Ela não vai conseguir entender e é capaz dela ter uma má interpretação que possa prejudicar a vida dela ou causar uma impressão ali no guri que não seja o ideal e tal. Então eu lembro que nas gerações passadas, moleques assim que estavam chegando na puberdade, na adolescência e tal, ali 11, 12, 13, 14 anos, eles quisessem se entrosar com homens mais velhos, ou era levado com o pai, ele passava mais tempo com o pai, e aí ia para o trabalho com o pai, ou o pai passava num bar e aí ele via outros homens ali, ele queria conversar, ele queria fazer parte. Hoje em dia isso não acontece mais. Os guris de 11, 12, 13, 14 anos estão com a cara vidrada no celular. Até com os guris da idade dele, ele conversa mais via digital, né? Que é via WhatsApp, ou seja lá o que for. Mas para vocês que são mais velhos, e o Lobo da Steppe aqui tem 37 anos, eu acredito que ele vai conseguir pegar a minha analogia. Mulher você tem que tratar como se fosse um moleque dessa idade, mais ou menos, sabe? Café com leite, e as respostas delas são melhores assim. Então, você vai ter um papo assim meio de adultinho, entendeu? É aquele tipo de guri que, novamente, hoje isso tá bem complicado. Porque, de fato, e o Lobo da Steppe até falou sobre isso aqui, os jovens eles estão demorando mais tempo para maturar. Isso tem a ver com o aumento da expectativa de vida, isso tem a ver com a diminuição do poder de compra das novas gerações que não estão conseguindo se emancipar financeiramente, então estão vivendo assim às custas dos pais, simplesmente porque a economia não está permitindo a independência dos mais jovens. Tem a ver com tecnologia, tem a ver com urbanização, tem a ver com o aumento do conforto, tem a ver com várias questões, também a questão das novas gerações aí, principalmente a Z, né? Ser muito pouco tolerante à frustração, enfim, tem várias questões. Mas o que eu quero dizer é que você tem que tratar a mulher da forma que você trataria um guri que ele tá entrando, ele tá colocando a cabeça dele no mundo adulto masculino agora, entendeu? Então você trata elas como se elas fossem adultinhas, sabe? Adultinhas é adulta café com leite. Elas não querem a responsabilidade de um adulto de verdade. Elas não querem ter uma discussão honesta como adultos têm. Elas querem fazer um cosplay de adulto.
Eu sei que isso pode parecer ofensivo. Oh meu Deus, você está diminuindo as mulheres e tal, mas a verdade é a seguinte: depois que eu adotei essa estratégia na minha vida, todas as minhas conversas com mulheres foram muito mais satisfatórias para ambos os lados. Funcionou muito melhor, elas tiveram uma impressão muito melhor de mim. Muitas delas disseram que é gostoso conversar comigo, porque eu entendo muito bem, que as conversas são leves e tudo mais. E por incrível que pareça, isso aumentou até a atratividade, né? Elas sentiram mais atração de fato. E isso eu já apliquei tem anos, tá? Novamente, isso é uma estratégia de Nissan Halita. Agora, eu nunca usei essa estratégia como uma forma de pegar mulher, entendeu? Não foi uma estratégia assim de sedução. Foi uma estratégia para diminuir problema e uma estratégia de máscara social, entendeu? Porque quando eu aprendi isso, eu já estava quase um ano, na verdade mais de um ano no Volcel, eu já estava, sabe, nem ligando mais para esse negócio de relacionamento, já tinha me retirado do mercado. Mas eu descobri que se você não entrar em assuntos sérios, melhor, muito sérios com mulher, a relação entre vocês vai ser muito melhor. Veja, as mulheres elas querem fazer um cosplay de adulto, elas querem entrar em assuntos sérios, elas querem falar, por exemplo, sobre feminicídio, sobre machismo, sobre um caso como esse aí de um vídeo, né, questões sociais, questões políticas e tudo mais. Só que você assumindo até uma postura masculina, que é uma postura que elas esperam de você, por incrível que pareça, talvez não conscientemente, mas elas esperam do homem uma certa superioridade. Elas esperam do homem uma certa racionalidade, como o próprio Steppenwolf falou aqui, entendeu? Tipo, o Steppenwolf ele falou que um dos argumentos da mulher ali foi dizer que as mulheres são mais emocionais e os homens são mais racionais. Então elas mesmas já partem do pressuposto que o homem ele tem que estar num certo nível de autocontrole, de consciência e de percepção maior que o da mulher, sabe? Justamente porque elas querem leniência, elas querem cometer seus... Como é que eu posso dizer isso? Elas querem se dar o direito de serem emotivas e de cometerem erros mesmo, né? Falar o que bem entenderem. E elas esperam que os homens tomem controle da situação ou que, no mínimo, eles estejam sob controle de si mesmos, né? Elas não querem aquele conflito, sabe? É aquele ditado, dois bicudos não se beijam. Por incrível que pareça, cara, isso novamente, nessa Halita Como Lidar com Mulheres. A mulher, tá? Inconscientemente ou não, ela vai ver você como inferior se você descer ao nível dela. Repetindo, as mulheres só são assim, sabe? Para felicidade ou infelicidade de alguns. É como elas reagem a certos comportamentos masculinos. E como indivíduo, eu quero ter o melhor relacionamento com as pessoas possível. Não só por uma questão de máscara social, como uma questão de network, como também uma questão de evitar conflito, evitar problema, evitar estresse, evitar que a minha imagem social seja manchada. Não que eu seja uma pessoa que tem medo de ser mal visto, oh meu Deus, aquela pessoa passiva socialmente, né, que está sempre evitando confusão por medo. Não, mas eu quero evitar conflitos desnecessários. Então, pragmaticamente, eu percebo que quando tem mulher no recinto, no ambiente ou no diálogo, eu tenho que tratar elas como cosplay de adulto, entendeu? Adultinhas. Eu percebi, tá? No meu microcosmo, na minha vida social, eu percebi que elas respondem muito melhor e dizem ter experiências melhores quando eu as trato dessa forma. Só que, obviamente, eu não deixo isso claro. Então, como é que é tratar uma mulher como uma adultinha? Tipo, chega um papo como esse aqui, você vai falar mais ou menos sério, você vai manter a sua postura, você não precisa se prostituir, dizer, ai, você tem razão, porque o feminismo, porque a mulher já é vítima, porque não sei o quê. Primeiro que eu já acho que essa discussão aqui já foi desnecessária, tá? Já foi desnecessária esse negocinho de, discussãozinha sobre... videozinho que rodou e de conflito entre homem e mulher dando mata-leão em homem no WhatsApp, não sei o quê. Veja, por incrível que pareça, isso já é um tipo de... Como é que eu posso dizer isso? As mulheres já não veem isso com bons olhos, tá? Porque elas esperam realmente que os homens eles estejam acima disso. Eu percebi, tá? Isso é a minha visão, é a minha experiência. Esse canal aqui é sobre a minha experiência, o que eu vivo, o que eu vejo e o que eu faço. Eu percebi que as mulheres têm uma percepção muito melhor dos homens, que eles não se põem em conversa fiada, nesses papinhos tolos, entendeu? Que eles simplesmente tá se preocupando com coisas mais importantes no microcosmo dele. Isso dá a impressão de um homem mais sério, entendeu? Mais relevante, que tem coisas melhores para se preocupar. Só que isso não é soberba, isso não é pedância.
Não é simplesmente você dar uma de arrogante. Você pode muito bem simplesmente dar o foda-se pra esse tipo de assunto aqui, discussãozinha em grupo de WhatsApp sobre um vídeo que rodou na internet. Você pode dar o foda-se pra essa porra e jogar um videogame, porque simplesmente você ganha mais, entendeu? Não é que você é um homem hiper ocupado, que, meu Deus, você é milionário e você tem 359 empresas que você tem que gerenciar e você não pode perder tempo conversando com mulherzinha sobre vídeo no WhatsApp. Não é isso. É simplesmente porque você, um homem que tem uma experiência mais egoísta, focado na sua própria experimentação, você tem coisas que trazem mais satisfação a fazer. No meu caso, por exemplo, eu vejo muito mais satisfação e produtividade mesmo, em jogar videogame do que discutir com mulher sobre esses assuntos, entendeu? Então, assim, até aquele nível de mistério do tipo, olha, eu não quero falar sobre isso, eu tenho outra coisa pra fazer. Não importa o que você vai fazer, se é jogar videogame ou se é salvar uma vida porque você trabalha como bombeiro, uma das profissões mais importantes que existem. Ninguém precisa saber da sua vida, entendeu? Foda-se, você só não quer se submeter a papinho desse nível, né? Então, assim, esse nível de interação com mulher aqui já não cabe. Porque, em primeiro lugar, tá? Vai causar descompostura, vai causar atrito, e é uma coisa que você não quer. Ninguém quer, na verdade, né? A não ser uma pessoa extremamente amarga ou se você tiver no Twitter. O Twitter é feito pra isso. Cara, eu adoro o Twitter porque é onde eu jogo miasma, tá? Vejam, eu não sou, pode parecer que, meu Deus, eu sou 100% racional e eu tô sempre na lógica só porque eu tô falando isso. Não, no Twitter eu sei que é um ambiente próprio para aquilo, um ambiente controlado para falar merda. Já perdi 5, 6 contas no Twitter falando merda, jogando miasma em cima dos outros, ofensa gratuita, sacanagem, xingando a mãe, fazendo meme, sacaneando o outro, resenhando. Já fui resenhado também, ninguém tira onda comigo direto no Twitter. Já sofri falsa acusação naquela zorra lá. Cara, é normal, o Twitter ele é pra isso, tá? Se você quer esse nível de emoção, vai pro Twitter. É um ambiente controlado, é que nem você bater um racha num octódromo, entendeu? Você fazer isso com pessoas do seu círculo social, pessoas da sua academia, mulheres principalmente, né? Da sua academia, do seu ambiente de trabalho, amigas ou amigas de amigas. Cara, é pedir pra você criar uma descompostura desnecessária e um mal-estar toda vez que você vê essa pessoa, porque você vai ter que ver essa pessoa. Então, é um nível de consciência e é até um efeito pigmalião, né? Onde as mulheres esperam que o homem ele tenha essa superioridade de consciência, de lógica, de racionalidade. E você acaba tendo. Não porque você controla a situação e você tá acima dela no discurso, no diálogo, mas porque você tenho a consciência de não se colocar nessa situação que é quase que uma armadilha, cara. Uma armadilha social. Vai gerar atrito, entendeu? Vai dar merda. E o efeito pigmalião é esse fenômeno psicológico onde a pessoa ela espera algo de você e você acaba se comportando de uma forma a suprir aquela expectativa. Não necessariamente da forma que vocês estão pensando, se submetendo a uma exigência da pessoa. Mas você se põe numa situação onde o resultado da relação ali entre você e a pessoa que está esperando algo de você acaba sendo mais frutífero, porque a expectativa daquela pessoa acaba sendo sanada em algum nível. Isso é muito comum em relacionamentos afetivos, íntimos, né? Eu quero dizer. Então, assim, essas discussõezinhas infrutíferas, sabe? Que não servem sequer pra interação, cara. Não é nem uma coisa tete a tete, entendeu? É uma discussãozinha que você vai ter em grupo de WhatsApp, que só tem uma saída pra aquilo ali: discordância, atrito. Evita isso, cara. Evita, porque além de você economizar sua paciência, sua saúde, seu tempo, você também preserva a sua imagem social, tá? Agora, quando a situação pede para uma conversa mais séria, por exemplo, porra, você tá, sei lá, saiu com uma mulher que você tem interesse, que você quer pegar mesmo. Ou, sei lá, você tá num evento social onde você tem que interagir com mulheres ou você quer interagir com mulheres. Trate-as como adultinhas. Pode entrar em assuntos sérios. Na verdade, provavelmente você vai ter que entrar em assuntos sérios. Você até pode tentar se prostituir ali, só que eu não recomendo isso, porque geralmente as pessoas só fazem essa prostituição ideológica aí, né, para ser aceitas, justamente com esse intuito. E a grande verdade é que é muito comum que um homem ele seja mal visto se ele fizer isso. E aí o próprio intuito do cara de ser aceito acaba sendo prejudicado. Então é um trabalho disfuncional, né, que não serve ao próprio propósito. Por incrível que pareça, isso é esperado do arquétipo da masculinidade, tá? Isso é algo masculino. Se impor, entendeu? Isso demonstra que você respeita as próprias opiniões
e que você acredita naquilo que você fala. Agora, a intenção não é demonstrar, a intenção não é performar, entendeu? A intenção é simplesmente ter a interação mais sadia com as mulheres e com as pessoas em geral. E, acima de tudo, ser verdadeiro consigo mesmo. Só que os homens, principalmente os homens da comunidade, eles são meio complicados. Eles querem defender o que eles acreditam a ferro e fogo. E você não pode ser tão intenso assim. A mulherada, principalmente a mulherada, mas no geral isso é comum na sociedade, né? E não é de agora, mas principalmente as mulheres não é que elas não toleram, é que elas não respondem muito bem a esse nível de intensidade masculina, entendeu? Se eu chego pros brother meu e a gente tá conversando, se eu tô com os meus brothers e aí a gente tá falando sobre a faxina, né, que ocorreu no Rio de Janeiro, e aí eu chego e falo bem assim, pô, eu acho que tem que passar mesmo, tem que chegar lá armadurado, porra, com um tanque de guerra os caralho e meter bala. O que um homem sério vai responder? Provavelmente os caras vão rir, muitos vão concordar, bom, se forem meus amigos, todos vão concordar, né, conhecendo eles, mas mesmo que tenha um que discorde, ele vai chegar e vai falar o seguinte: cara, sabe qual é o problema? O problema é que você não mora na favela, entendeu? Porque se você fosse o morador e os malucos chegassem de antiaérea, antitanque, o caralho explodindo tudo, provavelmente você não teria sua opinião e tal. Então pode rolar um atrito momentâneo ali, mas o homem é muito disso, né, cara? Logo depois, puta, a gente já tá concordando sobre um outro assunto, dando risada junto, bebendo, falando merda. É assim, é normal. Todas as vezes que eu tive atrito por conta de opinião com um homem, durou nem minutos, cara. Às vezes durava um dia ou outro, mas logo a gente tava normal. Então você sabe que com um homem é assim, você pode falar sobre assuntos sérios assim. Com mulher é uma merda. Você teve um atrito com ela, acabou, filhão. Ela não esquece nunca mais. Ela vai olhar pra tua cara com nojo ou com ódio. Ela vai envenenar teu poço. Se ela puder, ela vai sabotar suas oportunidades. Verdade seja dita. A opinião dela sobre você vai ser ruim praticamente eternamente, tá? E ela vai tentar moldar a opinião das outras pessoas sobre você para ser ruim também. E se ela tiver poder sobre você nas mãos, do tipo, uma oferta de emprego, um conselho, uma informação que ela poderia passar para você para te ajudar, porque ela teve uma opinião ruim sobre você, ela vai ressentir aquilo eternamente e vai te prejudicar ou não vai te ajudar. Verdade seja dita, novamente, isso é a minha experiência, tá? Então, repito, como é que eu evitei isso? Eu já passei por isso muitas das vezes na faculdade. Nossa, a faculdade foi o ambiente que mais me educou, não por questões acadêmicas, não por formalidades, mas para a vida, entendeu? As relações pessoais. Foi ali que eu percebi que a maior riqueza do mundo nem é o dinheiro, cara. São as relações pessoais. Contato, panelinha, quem indica, quem conhece quem. Eu tive contato assim com o berço do feminismo ali, o feminismo pós-moderno, né, que nasce nessas faculdades. Eu tive contato com todo tipo de mulher. Mulheres que tinham real poder e que você tinha que se dobrar, entendeu? Porque é aquele negócio, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, professoras, reitoras, líderes de classe, líderes do Grêmio, até para receber a bolsa, cara, eu tinha que me dobrar uma mulher, entendeu? A bolsa lá, o auxílio transporte, né? Então, a grande verdade é que o que elas querem é colher de chá, entendeu? O que elas querem é ser tratadas como café com leite. Elas querem falar de assuntos sérios, mas com leveza. Então, a sua opinião forte e verdadeira, 100% verdadeira, sobre um assunto, provavelmente vai a ofender. Não porque fala sobre ela, mas porque ela vai se sentir, ela vai agir pelo menos como se estivesse totalmente ofendida. Porque é isso que é o feminino, entendeu? Viver na defensiva. E é claro, essa é uma forma também de testar o homem ali, pra ver se ele vai se dobrar, entendeu? Pra ver se ele vai se submeter. E é um jogo de poder bem mesquinho esse daí, né? As relações sociais são isso aí. E é como também elas conseguem transformar homens em esquerdomachos ou cavaleiros brancos, né? É assim que elas subvertem a narrativa, através de homens fracos. Por isso que eu digo, é uma questão de princípios, né? Uma questão de você ser verdadeiro consigo mesmo, não prostituir a sua opinião para agradar a mulher ou para evitar conflito. Mas para você ter o melhor dos dois mundos, você tem que aprender a se comunicar, entendeu? Entender que a comunicação ela é uma via de mão dupla, não é só você se expressando, é como a outra pessoa entende. E quando você fala com mulher,
para felicidade ou infelicidade de alguns, você tem que dar uma de João sem braço, né? É uma expressão que se usava muito lá na minha região. Então, para finalizar o vídeo, vamos para um exemplo prático. Suponha que você está num evento social onde você precisa, não é nem porque você quer, mas pode ser porque você queira. Mas em específico, para fins do exemplo aqui, vamos supor que é porque você realmente precisa interagir com mulheres e entra na porra do assunto esse negócio aí da faxina no Rio de Janeiro, né, nas favelas do Rio. Provavelmente o que vai acontecer é que as mulheres elas vão falar algo parecido com ai, mas eu acho isso um absurdo, porque a polícia não pode sair matando assim. Ai, porque olha quantas vidas eles tiraram, e os inocentes, e não sei o que, as mães, e sofreu muito, muita criança ficou sem pai. Ai, mas porque bandido não é pra tratar assim, traficante tem que ir pra ressocialização. Algo nessas linhas elas vão dizer assim. A sua opinião provavelmente vai ser, tem que descer o aço mesmo, tem que sentar o dedo. Como é que você vai comunicar isso se te perguntam e você tem que interagir sem você se prostituir e sem você também criar uma descompostura ali? Obviamente, não é 100% de certeza. Tem gente que vai encrespar com você e não tem jeito, tá? Inclusive, como diria o Rollos Tomassi, tem mulheres que encrespam. A forma delas de demonstrar atração aos homens é ficar pegando no pé deles. Já conheci muitas mulheres assim e quase todas que tinham essa frescura comigo eu peguei. Tem mulher que é assim mesmo. Porque assim, a atração na mente humana, quando você se sente atraído por uma pessoa, é uma situação de vulnerabilidade para aquela pessoa, né? No geral. É por isso que a galera zoa, não tá afim dela, não sei o que, entendeu? E é algo que as pessoas geralmente tendem a manter em segredo. Então, estar atraído e, acima de tudo, demonstrar atração é uma situação de vulnerabilidade. As mulheres sabem disso como ninguém. Como ninguém. Tem mulheres que, quando se sentem vulneráveis, elas têm um mecanismo de defesa de reagir, sabe? Quase que no ataque. Então, ela vai pegar no pé do cara que ela gosta. Todas essas mulheres que tinham esse mecanismo de defesa em resposta à vulnerabilidade da atração, era aquele tipo de mulher combativa, entendeu? Que adorava entrar em debate, que discutia pra caramba. Bocuda, aquele tipo de mulher bocuda, sabe? A tal intensa, não leva o desaforo pra casa. Então assim, vai ter mulher que vai encasquetar com você. Provavelmente ela tá querendo. É aquele ditado, né? Quem bota defeito tá querendo comprar. Mas enfim, como é que você vai comunicar sem gerar atrito, ou pelo menos minimizando as chances de atrito, que tem que sentar dedo. Tem que sentar o dedo e acabou. Funciona pra mim ser curto, grosso e seco, entendeu? Eu falo, olha, eu concordo com o ato que aconteceu ali. Eu acho que foi muito funcional, tá? Parabéns pra polícia. Inclusive, pesquisas mostram que 60% a 80% dos cariocas concordaram com a ação da polícia. E eu tô do lado deles. É isso, pronto e acabou, entendeu? Essa é a minha opinião. Tu não desenvolve mais, cara. Não desenvolve mais. Não precisa. Porra, vai ter uma vozinha quase que satânica na tua cabeça falando, vai lá, discute, porque ela tá falando demais, porque ela tá errada, porque ela tá inventando, porque ela tá... Não, porra, não interessa, deixa ela falar, entendeu? Perguntaram a tua opinião, tu deu, lá ele, e acabou. Merda é aquele ditado, né? Merda, quanto mais você mexe, mais fede. Não mexe na merda, deixa a merda rolar. Agora, se você quer dar a sua opinião mesmo, você quer se manter, porra, viril, né? Posturado ali naquilo que você acredita, tu tem que tancar a responsabilidade, entendeu? Vão ter pessoas que vão te odiar pela sua opinião, vão te perseguir pela sua opinião. Mas é isso aí, meu parceiro. É uma questão de princípios, valores. Você tem ou você não tem, entendeu? Eu, particularmente, na minha vida pessoal, eu prefiro ficar calado e me abster quando não me perguntam. Quando não vem até mim perguntar a minha opinião, eu não dou. Agora, se me perguntam, eu falo a real, entendeu? É o que eu penso, mas sem desenvolver muito, cara. Eu percebi que a maioria das pessoas, verdade seja dita, elas não estão interessadas em você tanto quanto você gostaria, quanto você imagina ou quanto você está disposto a compartilhar. A maioria das pessoas não quer ouvir o que você tem a falar. A maioria das pessoas não quer saber da sua opinião, do seu microcosmo, do seu universo. Elas, no máximo, vão querer informação suficiente sobre você para botar você numa caixinha dentro da cabeça delas e meio que gerar uma categorização tribalista ali. Ela saber qual é a sua posição na tribo. Se você é, por exemplo, de direita, de esquerda, na cabeça dela, tá? Na cabeça dessa pessoa, ela quer saber se você é esquerda, direita, centro, isentão. Ela quer botar você dentro de alguma caixinha. É meio que a única necessidade do cérebro dela que ela quer sanar, a única curiosidade, tá?
principalmente quando se trata de mulheres. E verdade verdadeira, se a mulher quiser saber mais sobre você do que isso, do que o básico, tem grandes chances dela estar querendo te dar. Grandes chances. Então, assim, uma coisa que eu aprendi a duras penas, tá? Duras penas depois de anos de experiência no antro de putaria e vagabundagem que é a faculdade federal. E a moral desse vídeo aqui, quem acompanhou até aqui vai pegar a pérola desse vídeo, que eu diria até que podemos resumir a essa pequena frase. Podemos resumir esse vídeo todo a essa pequena frase. Não fale mais do que as pessoas precisam saber sobre você. Não fale. Simplesmente não compartilhe mais do que as pessoas precisam saber. Você ser uma incógnita no grupo é ruim para você mesmo, para os seus próprios resultados, né? As pessoas elas querem ter uma confiança. Elas querem saber quem você é. Como eu disse, elas querem sanar aquela curiosidade do cérebro delas para botar numa caixinha, numa gavetinha que tem na cabeça delas. Geralmente pessoas de mente simplória, que é a maioria, né? Então você dá o que elas querem, sana a curiosidade delas, sana a necessidade delas, elas vão te deixar em paz, acabou. Não compartilhe mais, cara. Isso só vai criar vulnerabilidades desnecessárias, porque você vai estar dando informações que não vão te trazer resultados, sabe? A pessoa ela não vai te recompensar pela informação que ela está recebendo, não vai ter nenhum nível de interação maior. Você não vai nem se tornar mais íntimo da pessoa se você fizer isso. Você só vai estar dando, sabe, informação para ela usar contra você depois, se for o caso. Esse é o poder do silêncio, né? Então acabou. E no caso de mulher, cara, trata elas assim, tipo, fala serinho, mas tipo, assim, sem debate. Mulher não gosta de debate de verdade, né? Quase sempre elas perdem a cabeça e começam a gritar, a se emocionar pra caramba e a ficar revoltosas. Então, você dá a sua opinião e você chega e fala, você acha que tem que ressocializar esses caras mesmo, levar pra cadeia e tudo mais? Você tem uma visão sensível da coisa, você é mais sensível realmente, então você vai tratando com eufemismo, sabe? A mulher adora isso. Eufemismo, sofisma, nossa, elas vão achar você um príncipe, vá por mim. Sabe o ChatGPT, você já bateu um papo com o ChatGPT sobre assuntos assim que não seja faça uma imagem, faça um texto, corrige isso aqui. Um papo de opinião com o ChatGPT. O ChatGPT ele é todo eufemista, cara. Ele é todo assim, tentando dar feedback positivo, sabe? Porque a intenção do ChatGPT é justamente criar uma interação que seja prazerosa para você continuar usando a plataforma. Com mulher é exatamente a mesma coisa que você tem que fazer. Toda vez que ela falar alguma coisa, e olha que o ChatGPT ele consegue discordar de você, tá? Ele não tá ali para fazer a sua punheta mental, tá? Ele consegue discordar, mas ele vai te dar um monte de feedback positivo. Então você dá uma opinião, ele vai respeitar a sua opinião e vai dizer assim, que é a mesma coisa que você tem que usar com mulher, cara. Você tem uma visão sensível sobre as coisas, você vê o mundo de uma ótica mais empática. Eu entendo isso. Mais humildemente eu discordo, só que sem obviamente você perder as bolas. Não é a mesma coisa que você vai fazer com um homem, né? Ali você sabe que você pode ser você mesmo, né? Você pode gastar, você pode zoar, você pode falar merda. É um outro ambiente, né? Você tem que tratar cromossomo X como cromossomo X e cromossomo Y como cromossomo Y, não tem jeito. Cara, e a grande verdade é que a mulher não quer falar sério. Ela não quer falar sério. As que vão trazer assuntos mais sérios, assim, tipo assuntos sobre relações de gênero na sociedade, ou, sei lá, a faxina que rolou no Rio de Janeiro, esse tipo de coisa, vão ser pouquíssimas. Tem muito cara que, inclusive, fica falando, mas eu não consigo ter uma conexão com a minha namorada porque ela não quer falar sobre assuntos mais sérios e eu quero falar sobre filosofia, sobre não sei o que. Eu falo, porra, meu parceiro, caralho, mulher não é pra isso, entendeu? Não é pra esse tipo de coisa. E quando eu digo que não é pra esse tipo de coisa, não é porque elas são incapazes, ou porque elas são menos, ou coisa do gênero. Não, é porque não é esse tipo de prazer que você tem com uma mulher, entendeu? Assim como tem certos níveis de prazer que uma mulher ela só vai ter com outras mulheres, e não vai ter com homens. Esse conhecimento nós tínhamos, esse conhecimento nossos avós tinham. Hoje a gente perdeu por causa desse senso de comunhão. Isso é essa loucura de democracia, né? A democracia traz esse tipo de coisa, onde todo mundo tem que meio que cumprir um papel quase que universal, né? Você tem que ser bom em tudo, e esse negócio de complementarianismo também, onde o homem complementa a mulher em tudo, e a mulher complementa o homem em tudo, e aí eles têm que se satisfazer dentro daquele relacionamento, eles têm que ser confidentes em tudo, eles têm que ser amigos, eles têm que ser amantes, eles têm que
ser confidentes, irmãos, quase que um pai e uma mãe um pro outro, né? Porra, isso aí que acabou tudo, zoou tudo, essa noção cultural aí que nós temos hoje. Então, grande verdade, mulher quer falar besteira, cara, ela quer rir, ela quer papo levinho, sabe? E quando ela inventa de pisar no mundo sério, no mundo dos homens realmente, né? No mundo dos adultos, ela quer colher de chá, café com leite, ela quer que você fale sério com ela, mas serinho, entendeu? Poupando ela de certos assuntos, ela não quer ir muito a fundo, ela não quer pensar demais, ela quer, no máximo, confirmar as próprias convicções e quer testar você para saber se você está alinhado com isso. Pronto e acabou. A grande verdade é essa, tá? E se você tratar elas como adultinhas, o resultado que você vai ter, meu irmão, vai ser muito melhor, vai ser muito mais leve. Cara, apliquem isso na vida de vocês. Porra, vai ser assim, você vai falar, caralho, era só isso que eu tinha que fazer, mas era só isso. Cara, é tão fácil, é tão simples. Nossa, lidar com mulher é só isso. Que coisa maravilhosa, que coisa simples, que coisa fácil. É só isso, cara. É simplesmente só isso que você tem que fazer. Então você dá o feedback positivo, você afirma o ego dela, você age até como se fosse uma pessoa erudita, né? Uma pessoa sofisticada, alguém que respeita a opinião alheia e tudo mais. Tendo aquela aparência de um homem diplomata, um homem fino, né? Um homem fino, é geralmente o que elas esperam. Mas você também ganha consigo mesmo por não perder a sua individualidade, os seus valores, os seus princípios, e também ganha até o respeito das pessoas por você dizer aquilo que você pensa, tá ligado? De você ter coragem, de você ter brio. Mas acima de tudo, a situação encrespou, o negócio ficou sério demais, ou simplesmente é um diálogo descartável, sabe? Uma discussão descartável, que você não tem nada a ganhar, não faz sentido. Porra, nem ali você tem que estar, tá ligado? Tem coisa melhor pra ser feita, tem coisas que dão mais ganho, e eu acredito que, porra, jogar videogame vale muito mais a pena, é uma coisa assim que você pode fazer de muito mais produtivo com o seu tempo. Então, senhores, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo que eu curti. Até mais.